Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre o Botafogo, que foi aí atropelado mais uma vez pelo Racing, perdeu 2-0 na Argentina, perdeu 2-0 no Rio de Janeiro e saiu derrotado. O Racing, campeão da Recopa Sul-Americana. Vamos tentar comentar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje, mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos falar aí dessa derrota do Botafogo, uma derrota de certa maneira até esperada. Eu fiz um vídeo aqui falando, projetando se o Botafogo poderia pelo menos empatar, reverter essa situação. A gente sabe que é uma situação difícil, porque o Botafogo vem aí sem treinador, aproximadamente aí 50, 55 dias aí que está sem treinador, então não tem um planejamento nenhum, não tem uma forma de jogar, são vários jogadores ali que estão sem treinador desde o ano passado lá, desde quando saiu o último treinador que foi campeão da Libertadores e do Brasileiro, e aí a coisa ficou, vamos dizer, o Botafogo ainda não começou o seu ano. Bom, ontem também foi anunciado que o novo treinador do Botafogo vai ser o Renato Paiva, Eu até peguei aqui algumas informações sobre ele, É um técnico que teve o último trabalho lá no Toluca, do México, e saiu em dezembro de 2024. Ele também comandou aqui no Brasil o Bahia, se eu não me engano, foi no ano de 2023, onde foram 19 vitórias em 49 partidas disputadas, Parece que ele já morava ali no Rio de Janeiro, e aí ele estava lá presente ontem lá no Newton Santos, E vai ser anunciado aí em breve, como novo treinador do Botafogo. Pois bem, depois de tudo isso aí, a gente analisando o Botafogo, chegou um momento da gente refletir sobre a situação das SAFs. E aí, será que a SAFs é a solução para o futebol brasileiro? Aquilo que parecia um sonho, Quando aqui no Brasil se pensava em SAF, pensava-se que os clubes iriam virar uma espécie de Chelsea, de Manchester City, Aqueles clubes que não tinham expressão, vou dizer expressão nenhuma, mas tinham uma expressão muito baixa, Não disputavam com os grandes, com os gigantes lá da Europa e de repente passaram a se tornaram grandes, E conquistaram Champions e passaram a estar ali na primeira prateleira, E aí no futebol brasileiro, quando começou essa SAF, ela veio que como uma salvação ali para as associações que estavam sempre quebradas, E além disso deviam muitos impostos também para o governo federal, sempre tinha essa situação. E o Botafogo é um exemplo disso, O John Textor colocou ali o seu investimento, adquiriu o clube, e ali a gente está vendo que é uma situação às vezes ruim para o torcedor, A gente viu ontem que no Newton Santos alguns torcedores tentaram fazer alguns protestos, não concordando com a postura do Botafogo, O Botafogo já perdeu 3 competições esse ano, e de acordo com o planejamento do John Textor, são competições que não são importantes, ele não está priorizando isso aí. E ele deixou bem claro falando que ele não concorreu à eleição para estar ali, Então, em outras palavras, ele que manda ali no clube, ele decide o que é bom, o que é ruim, o que vai ser feito ali no clube. E aí, às vezes, de acordo com o planejamento do dono do clube, esses campeonatos não interessam, No caso lá, a Supercopa dos Campeões do Brasil, o Campeonato Estadual e a Recopa, mas são 3 títulos ali, que eles vão disputar ali com rivais, Principalmente aqui no Brasil, aqui o Campeonato Estadual e a Supercopa que o Botafogo jogou contra o Flamengo. Então isso às vezes tem um peso para o torcedor, Você perder ali para o rival. Então muito torcedor não concordou com essa postura do Textor. E ontem, quando foram protestar lá no estádio Newton Santos, parece que as faixas foram arrancadas, não tiveram muita liberdade de protestar. Bom, a gente está começando a ver um outro lado da SAF que ninguém imaginava, Que a SAF seria adquirido por um dono e esse dono faria o que bem entendesse para a SAF, pouco se ligando
para o torcedor. A gente acostumou, né, ao longo dos anos, a gente ter meio que como patrimônio, né, do país, das cidades, né, esses clubes, né, quando você pensa lá no Rio de Janeiro, o Flamengo, ou você pensar em Belo Horizonte, Cruzeiro, Atlético e América, no Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter, né. Então você tem ali verdadeiros patrimônios culturais que são aquelas torcidas daqueles clubes, né, tem uma identificação muito forte com a cidade e tudo mais. Daí quando é comprado, né, por um dono, aquela ideia ali do torcedor, o que o torcedor pensa, não interessa mais, né? Vai ser feito aquilo que o dono pensa. Bom, falando do jogo, o Botafogo não conseguiu criar muita coisa, o time do Racing foi muito superior, é um time muito interessante, um time que pode sim figurar entre os principais clubes aí da Libertadores. Eu considero que talvez seja aí um dos principais clubes da Argentina, né? Talvez não, é um dos principais clubes da Argentina, né? No atual momento, junto com o River Plate. Então, vai ser um clube que vai dar trabalho ali na Libertadores e tem possibilidade de conquistar esse título, na minha opinião, né? Evidente que a gente tem ali a janela do meio do ano e como eles têm vários jogadores, muitos bons jogadores jovens, eles podem sair ali para o mercado europeu, mas é um grande time, esse time do Racing. O Botafogo tem bons jogadores, a gente já viu ali atuando no ano passado mesmo, com as saídas que teve, tem bons jogadores, mas está 55 dias sem técnico, né? Então, como que se planeja, como que se monta um time quando você está ali sem técnico, sem rumo, sem saber para onde vai? Então, esse foi o problema do Botafogo. Mas o John Textor, na opinião dele, a temporada vai começar agora, né? Focando já no brasileiro, e eu acredito que, pelo que a gente tem visto aí, vai ser difícil arrumar essa casa aí no Botafogo. Acho que não vai ser risco de rebaixamento, como a gente tem aí outros clubes grandes aí do Brasil, mas é um clube que poderia estar figurando na parte de cima, e eu vejo que os rivais hoje estão à frente, né? Pensando aí Palmeiras, Flamengo, principalmente, né? Até mesmo o Atlético Mineiro já está mais encaminhado o time, né, para o longo para a temporada, né, do que esse time do Botafogo. Então, vai ser um incógnito aí como que eles vão ser ao longo da temporada. Acho que vai fazer uma temporada razoável, mas não sei se vai brigar por título esse ano o Botafogo. Ainda não vejo com essa perspectiva. Bom, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou desse jogo, dessa vitória do Racing em cima do Botafogo, conquistando a Recopa Sul-Americana, mais um título que o Botafogo perdeu esse ano. Você concorda aí com o planejamento do Textor? Bom, eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.